Energia divina, universal e cósmica. A gente vai falar um pouquinho dessas três energias nesse vídeo de hoje, que é um assunto bem interessante, que se relaciona muito com os orixás da Umbanda Sagrada. Quem já estudou um pouquinho da Umbanda sempre viu que a gente fala ali que tem um orixá positivo, um orixá negativo, um orixá universal, um orixá cósmico. A gente vai entender melhor o que significa esses termos, né? Esses conceitos. Começando primeiro a entender o que significa essa energia universal e essa energia cósmica, para depois entender um pouquinho sobre o que são os orixás e como que eles vão atuar de uma forma mais específica. Essa vai ser a ideia. Para esse vídeo aqui eu estou utilizando de suporte o livro do Rubens Saraceni, que chama O Livro das Energias, que é um livro bem difícil de encontrar. Ele é um pouco complexo, é muito teórico, maçante, cansativo, mas é um livro muito bom porque ele passa muito ensinamento sobre como funcionam as energias em toda a criação, né? Em sentido planetário, no sentido do corpo físico, corpo espiritual, como funcionam essas energias cósmicas, universais e divinas, e é o que a gente vai tentar trazer aqui hoje de forma bem leve, bem tranquila, para que a gente possa entender como que os orixás vão, enfim, atuando com os seus mistérios respectivos. Por que isso é importante? Quando a gente pega uma velinha lá e vai acender, com a nossa fé, a gente pedindo, né, para o orixá ajudar a gente, isso é muito importante, isso ajuda bastante. Mas quando a gente não entende o que acontece direito, como funcionam os processos, a gente acaba fazendo as coisas, exercendo a nossa fé, a nossa religião de forma inconsciente. A gente não conhece muitas coisas. Quando você começa a estudar e começa a aprender, você vai começando a pegar uma coisa ou outra. Então você vai deixando o processo um pouquinho mais consciente. Isso é muito importante porque isso é evolução, né? Passagem da inconsciência para a consciência é evolução. Quando a gente chegar no nível que a gente estiver consciente de tudo que acontece na criação e com nós, aí a gente já vai estar lá na sétima esfera positiva da luz, já vai estar num nível evolutivo muito alto. Mas a gente tem que começar a fazer pouco a pouco para exercer esse processo de consciência, tá? Então essa é a ideia. Então vamos lá. Antes de começar, né, a gente tem que entender que no livro do Rubens ele vem abordar, ele vai falar assim: nós temos uma energia principal, uma energia primordial que vai dar origem a tudo. Ela é emanada pelo nosso divino Criador lá do seu trono celestial, que é o que a gente chama de energia divina. Então, o nosso Criador emana essa energia, que é a primeira energia de todas, ela que vai, a partir do desdobramento dela, que vai começar a ter as outras para poder formar toda a criação. Então, a ideia é que a gente vai ter uma energia vindo do nosso Criador aqui, que a gente chama de energia divina. Essa energia, ela vai se desdobrar em duas. Vai ter dois polos dessa energia aqui, um positivo e o outro negativo, que vai ser a energia universal, que é a energia positiva, e a energia cósmica vai ser a energia negativa aqui da questão. Então, voltando para a gente entender, nós temos uma energia primordial descendo aqui do nosso Criador, e dessa aqui vai sair dois polos, vai sair duas pontinhas aqui, uma positiva e a outra negativa, uma universal e a outra cósmica. É isso que a gente vai tratar. Você pode ter vários termos para esse universal e cósmico. Você pode ter positivo e negativo, como eu falei. Você pode chamar a energia universal de passiva e a energia cósmica negativa de ativa também. Você vai ter vários nomezinhos que vão significar quase como a mesma coisa. Vai depender só do comportamento delas. Mas vamos começar a entender o que cada uma delas faz, o que elas vão promover para a gente, no sentido de função na criação. A gente recebe essa energia, a gente capta essas energias por meio de um cordão que tem aqui na nossa coroa, no nosso ori, na nossa cabeça, né? Dois cordões divinos principalmente. Um vai receber a energia positiva, que é a universal, e o outro vai receber a energia cósmica, que é a negativa. Conforme a gente vai se alinhando, sintonizando com essa energia, a gente vai recebendo mais delas, como se a gente fosse receber um fluxo maior, uma carga maior. Espíritos que já estão num processo de evolução muito alto, eles recebem muito dessas energias, porque eles usam mentalmente para poder amparar seus irmãos e irmãs, para poder controlar e reger alguns processos. Imagine, por exemplo, um caboclo, caboclo sete encruzilhadas, por exemplo. Já um espírito que tem esse canal, esse cordão de recebimento de energias divina, energia universal e energia cósmica já bem desenvolvido, né? Ele usa muita energia, ele sustenta mentalmente muitos processos, toda a falange dos caboclos sete cruzilhadas. Então a ideia é que a gente vai receber essas energias pela nossa coroa, e conforme a gente vai melhorando, vai evoluindo, a gente vai ampliando essa captação de energia. Mas o que é essa energia universal, essa energia cósmica? Vamos começar a falar agora da energia universal. Então a energia universal, como eu falei, ela é chamada de energia positiva. Ela, gente, é uma energia mais lenta, mais tranquila, uma energia de passividade.
é a energia que vai dar forma a tudo que nós conhecemos, inclusive a nós, que vai trazer estabilidade, concentração, foco, equilíbrio. É uma energia que vai fazer as pessoas ficarem calmas, ficarem sintonizadas, ficarem tranquilas. Então vejam que é uma energia muito interessante que vai fazer você ficar em paz, ficar passivo. Isso é muito importante para trazer equilíbrio, tá? Então esse é um ponto muito importante da energia universal. E como que a gente vai recebendo isso? Conforme você for se sintonizando, for se harmonizando, você vai recebendo um pouco mais essas energias. A energia universal está relacionada principalmente com as 7 virtudes, né? Então está relacionada com o bom exercimento da fé, do amor, do conhecimento, aquelas 7 linhas de Umbanda que eu falei no outro vídeo. Isso está muito relacionado com a energia universal. Conforme você for exercendo, for captando mais essa energia, você vai se tornando uma pessoa mais harmonizada, mais intelectualizada, enfim, mais consciente, vai participando desses processos. Então isso é o que a energia universal vai trazer principalmente. Um ponto muito importante dessa energia é que ela é distribuída, ela é espalhada constantemente. Você nunca tem uma interrupção do fluxo dessa energia. Ela está toda hora chegando para nós, está toda hora se espalhando pelo ambiente, porque ela vai trazer, lembra, forma, estabilidade, imutabilidade. Ela vai fazer uma energia que ela não vai trazer, não vai proporcionar mudança. Ela quer que as coisas sejam como elas são, que as coisas funcionem como elas têm que funcionar. Isso é energia universal. Vamos pensar, por exemplo, no nosso planeta, pensando agora num nível um pouco macro, a energia universal é o que vai dar forma, sustentação e estabilidade para o nosso planeta. Pensando em nós, é o que vai dar força, forma, estabilidade para nós. Estabilidade emocional, estabilidade racional. Portanto, conforme a gente for sintonizando com essa energia, a gente vai se tornando pessoas mais estáveis, mais equilibradas. Essa é a ideia da energia universal, da energia positiva ou energia passiva também. E a outra energia, que é a energia cósmica ou negativa, o que, que ela vai funcionar, para que ela vai servir principalmente? A energia cósmica é muito interessante, que a gente também vai receber uma captação dela, só que ela vai ser basicamente o oposto da energia universal. Ao passo que a universal traz estabilidade, traz conforto, traz equilíbrio, traz imutabilidade, ela não muda, ela é perene. A energia cósmica, perdão, ela vai trazer o oposto. Então ela vai trazer mudança, ela vai trazer ação, vai trazer movimento, transformação. A energia cósmica, ela vem para a gente poder dar aquela despertada, para a gente poder sair da passividade, a energia ativa. Esse é o polo ativo do nosso Criador. O seu polo negativo significa isso. Quando a gente fala que um orixá é um orixá negativo, ou é um orixá cósmico, significa isso, que ele traz ação, traz transformação, traz movimento. Vejam que eu não falei em nenhum momento que energia cósmica ou energia negativa é algo ruim, é algo que vai trazer, porque a gente associa o negativo com energias negativas, né? No sentido pejorativo, no sentido ruim, para baixo, denso, não é isso aqui. Isso a gente está falando de um outro conceito, mais lá da base, lá do topo, na verdade. A energia divina se divide em duas. Então a energia cósmica vai trazer tudo isso. Vai trazer mudança, vai trazer ação, movimento, transformação, vai fazer as pessoas saírem da passividade, ela é ativa. Por quê? Se você fica muito tempo ali com a energia universal, com a energia positiva, você fica tranquilo, você fica apático, você fica parado, você não muda. E se você não mudar, você não cresce. Você cai na acomodação, que é o vídeo que eu gravei lá no começo. Veja como as coisas elas vão se interligando agora. A gente já está aí com, sei lá, quase 30 vídeos. As coisas vão se ligando, vão se conectando. A espiritualidade ela trabalha muito assim. Então a energia cósmica ela vai funcionar principalmente para dar esse start. No entanto, se você absorver muita energia cósmica, muita energia negativa, ela vai estar associada com desequilíbrio. Uma pessoa que só age sem pensar, uma pessoa que ela cai nos vícios, nos 7 vícios capitais. Qual que é o objetivo, qual que é o segredo então? A gente tem que ter um equilíbrio entre essas duas energias. Tudo na criação tem 2 polos, o polo positivo e o polo negativo. Nós também somos assim. Temos o nosso polo magnético positivo e o nosso polo magnético negativo. A gente tem que encontrar o equilíbrio entre eles. A gente tem que ter a passividade da energia universal, da energia positiva, mas nós temos que ter também a ação, o movimento, a ativação, a transformação, o agir da energia cósmica. É por isso que nas 7 linhas de Umbanda, como a gente comentou no outro vídeo, nós temos 2 orixás por cada linha. Então, na linha da lei, por exemplo, nós temos o orixá Ogum e o orixá Yansan. O Ogum, a gente vai discutir nos próximos vídeos que ele é um orixá passivo, é um orixá universal. E Yansan é a orixá cósmica, negativa.
Tudo na criação tem seus dois polos e cada um vai ter as suas duas funções. A gente vai começar a entender melhor o porquê que a gente fala que um orixá é universal e porquê que um outro é um orixá cósmico. Esse vídeo aqui serve para isso. Agora a gente já sabe, energia universal traz força, estabilidade, perenidade, enfim, continuação. Ao passo que a energia cósmica traz mudança, movimento, transformação, ela vem para poder agitar. Essa é a ideia. Uma característica muito importante da energia cósmica também é que a gente não recebe esse fluxo de energia cósmica constantemente. Não é isso. Ao passo que a energia universal a gente recebe ela constantemente, a energia universal ela é espalhada constantemente, a energia cósmica ela é irradiada de forma alternada. Então, uma hora ela está sendo irradiada para nós, outra hora ela deixa de irradiar, então a gente para de receber essa energia, aí uma hora ela vem em mais quantidade, outra hora ela diminui de novo. Por que isso? Se a gente tivesse sempre um fluxo constante de energia cósmica, a gente ia só agir, só agir, só agir, só agir, ia ser uma coisa maluca, uma coisa irracional. Então a gente tem a energia universal, essa sim, jorrando constantemente, trazendo conforto, estabilidade, concentração, foco, equilíbrio, forma, constituição. E aí você tem a energia cósmica contrabalanceando isso. Então, de vez em quando, ela começa a espalhar bastante ali para poder fazer a gente agir, para poder fazer a gente crescer. Essa é a ideia. Imaginem você, por exemplo, trazendo isso para um contexto um pouco mais concreto. Você está lá no seu emprego, né? Ou vamos supor que você não tem nenhum emprego, está na sua casa lá e está querendo arrumar um emprego. Mas você está lá tranquilo, está acomodado. Você tem um dinheiro ainda guardado ali e você está tranquilo, você não está passivo, você está recebendo muita energia universal, está lá tranquilão, parado. Se você não receber energia cósmica para poder começar a agir, a transformar, a poder fazer, ela está muito relacionada com a ação. Ao agir, você vai ficar lá parado para sempre. Vai chegar um momento que as coisas vão começar a entrar em desequilíbrio, seu dinheiro vai acabar e aí a vida, enfim, vai dar uma complicada. Então, esses momentos alternados de energia cósmica, ele vem justamente para poder fazer isso. Como eu falei, para a gente poder já caminhar para o fim aqui do vídeo, o objetivo maior aqui da encarnação é a gente poder alcançar o equilíbrio, né? Se sintonizar. Alcançar o equilíbrio dessas duas energias também. Como? Aí vamos trazer para um exemplo mais concreto também. O nosso caráter, que diz respeito a nós, o nosso íntimo, né? O que a gente acredita como certo, como errado, a gente tem que manter esse caráter banhado sempre com a energia universal. Ou seja, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser perene, ele tem que ser equilibrado. Vamos supor que no seu caráter você tem para você aí que você não deve roubar, que você não deve fazer o mal, você deve ser uma pessoa boa, ajudar seus irmãos, que você deve buscar o crescimento. Então isso não deve mudar, isso deve ser banhado constantemente com a energia universal. Agora, o seu caráter diz que você deve ajudar os seus irmãos. A sua ação, portanto, essa sim, ela deve ser banhada com energia cósmica, porque é o agir, é o fazer. Claro que tem que ter o equilíbrio das duas, alternados. Então, ao passo que o seu caráter está estabilizado, tranquilizado, a sua parte de fazer, de agir, ela tem que ser banhada com energia cósmica. Você tem que receber essa energia também para você poder colocar em ação, colocar em prática. Essa é a ideia. Conforme a gente alcançar esse equilíbrio, a gente vai, enfim, dar um passo a mais na nossa evolução. É isso que se trata esse vídeo, esse tema, na verdade, de energia divina, energia universal e energia cósmica. Reparem que essas energias elas são emanadas pelo nosso divino Criador, né? Elas são compartilhadas a tudo e todos da criação. Isso não é exclusivo da Umbanda. Esse foi um estudo que o Rubens fez nesse livro das energias que ele publicou, que é muito bom, recomendo bastante. Mas como ele é um pouquinho chato de encontrar aí, vai ser um pouquinho caro. Eu acho que esse vídeo já dá uma resumida boa nessa parte principal das energias universais, energias cósmicas. E aí, qual que é o objetivo maior disso? Nos próximos vídeos agora a gente vai começar, eu pretendo fazer uns vídeos sobre os orixás, né? De forma bem leve, bem tranquila. Então a gente vai começar a entender por que, que o orixá, o Oxalá, a gente fala que ele é o polo positivo, o polo universal do sentido da fé. Por que, que Logunã é o polo negativo, é o polo cósmico do sentido da fé. A gente vai começar a entender o que, que é isso. Que a gente vai começar a entender um pouco melhor quais são as funções dos orixás, o que, que eles fazem, o que, que eles regem na criação divina. Claro que a gente não vai entender todas, porque eles têm inúmeras funções, mas as principais, as que dá para a gente entender, a gente vai começar a estudar elas. Conforme eu falei aqui, o objetivo é sair um pouco desse processo inconsciente e tentar caminhar para o processo consciente. Isso é evolução, isso é aquisição de conhecimento, transformação. Isso é importante. A gente deixa um pouquinho aqui de sair do abstrato e passa a conhecer as coisas conforme elas funcionam.
Esse é o estudo da Umbanda no geral. A Umbanda no começo, como ela começou, não tinha muito estudo, era bem mística, né? Bem fechada ali, algumas pessoas, o pai de santo, a mãe de santo que sabia das coisas, decidia que era tudo pronto. E aí era totalmente inconsciente, né? As pessoas ali elas só seguiam. Mas agora a gente já está caminhando para um processo muito legal que é o processo de consciência. Tem muitos livros bons de teoria falando sobre as coisas, ensinando sobre as coisas. Mas é isso. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, ficou confuso, volta o vídeo e vê de novo. Brincadeira, deixa aí nos comentários que eu tento abordar isso de uma outra forma. Mas é muito importante a gente ter ciência disso, que como eu falei, a gente capta isso pela nossa coroa, né? Conforme a gente se sintoniza com essas energias, a gente capta um pouco elas de forma mais aprofundada. E agora que você está consciente desse processo, então saiba deixar o seu caráter, deixar o seu íntimo banhado em energia universal e haja, né? Coloque em ação também os seus valores, o que você acredita. Transforme eles, utilize a energia cósmica para trazer esse agir, essa ação, essa transformação. Beleza? E aí a gente segue agora fazendo um passeio bem divertido, bem leve ali pelo estudo dos orixás. É isso, gente. Agradeço a atenção. Muito obrigado.